Oi, pessoal! Chegamos na última semana desse ciclo e o nosso assunto é posições relativas de duas circunferências. Então, a gente vai ter sempre duas circunferências na tela e vamos estudar os nomes, a nomenclatura e também a relação que tem os raios dessas circunferências. Vamos começar falando das circunferências externas. As circunferências externas elas não têm nenhum ponto em comum, tá? Tá uma fora da região da outra. E como elas não se encostam, elas não têm nenhum ponto que seja pertencente às duas. Queria falar sobre essa parte aqui para vocês, que eu coloquei o raio 1, então imagina que o raio 1 é esse aqui e o raio 2 é esse aqui, né? A distância entre esses centros, tá? Ele vai ser maior, porque se eu desenhar dessa forma aqui, ó, imagina que eu desenho aqui uma reta que vai ser o raio 1, o raio 2 e mais uma distância, né? Por isso que essa distância toda aqui, ó, daqui até aqui, né, tudo isso aqui, vai ser maior que os dois raios, porque tem esse pedacinho no meio, ok? Então, as circunferências externas têm a distância entre os centros, tá? Maior do que a soma dos raios, e elas não têm nenhum ponto em comum, ok? Vou apagar essas anotações que eu fiz aqui. As circunferências, deixa eu ir para o outro lado aqui. As circunferências internas, elas têm nenhum ponto em comum também. O centro de uma tá aqui e o centro da outra tá aqui, né? E elas não se encostam, a linha da circunferência, ó, elas não se encostam, por isso que elas não têm nenhum ponto em comum. Só que nesse caso aqui, a distância entre os centros é menor do que o raio 1 menos o raio 2, certo? Perdão, mais o raio 2, né? A distância é menor do que a soma das medidas dos raios, justamente por causa disso aqui no desenho. A distância entre os centros, ó, nesse caso aqui, quase que nem foi maior que um dos raios, né? Ela foi menor do que o raio da pequena, por exemplo, e menor que o raio da grande também. Então, além delas não terem nenhum ponto em comum, a gente pode fazer essa observação aqui sobre os raios delas, tá? Vou apagar também isso que eu fiz aqui. Só aqui que eu tinha esquecido. Opa! Então, eu vou arrumar para deixar a soma aqui. Temos as internas concêntricas, que na verdade são o quê? As internas concêntricas, elas são aquelas circunferências que vão ter o mesmo centro. Então, uma está dentro da outra e elas vão compartilhar o mesmo centro. Eu fiz um centro bem grande aqui, né, gente? O centro, na verdade, é só um pontinho, né? É um ponto. Mas elas têm o mesmo centro, então a gente pode dizer que o raio da maior é igual ao raio da menor mais algum x. Esse x seria esse tanto aqui, né? Que falta para um raio ser igual ao outro, tá? Já que elas têm o mesmo centro, ok? Depois eu quero mostrar para vocês as circunferências secantes. As circunferências secantes, elas têm. Opa, aqui tá errado, ainda bem que a gente viu aqui, né? Elas têm dois pontos em comum. Deixa eu arrumar também, dois pontos em comum. Muito importante você saber isso, tá? Dois pontos em comum. Por que dois? São esses dois aqui, ó, porque elas se cruzam duas vezes, né? Uma se sobrepõe à outra e acaba tendo dois pontos em comum, ok? Outra coisa importante também, que são as duas últimas que eu quero mostrar para vocês, são as tangentes externas e internas. Vou começar com as externas aqui, ó. Uma tá fora da outra, mas elas se encostam. E nesse encostar, elas têm um ponto em comum, tá? Nesse caso, a distância entre os centros é o raio 1 mais o raio 2, né? Se você ver aqui, até aqui é o raio 1. Depois é o raio 2. Então, comparando com essa aqui que a gente viu por primeiro,
que a gente tinha o raio aqui e tinha uma distância no meio que não era nem de uma nem de outra, a gente comparando com essa aqui de baixo, a gente percebe, né, que com certeza essa aqui vai ser igual, tá? A soma dos raios, ok? Deixa eu apagar também. E temos as tangentes internas. As tangentes internas, elas estão uma dentro da outra e elas se encostam ali por dentro. Então, elas têm um ponto em comum, ok? Também. E a distância entre os raios é sempre o raio 1 menos o raio 2, né? Tô colocando aqui no caso o raio da grande menos o raio da pequena. Sempre vai ser essa distância aqui entre os centros, ok? Quero que você veja tudo de uma vez só. Deixa eu tentar deixar aqui para você. Para que você tem que ver tudo de uma só? Porque daí você consegue perceber. Aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, colocar um amarelinho. Esse tipo de circunferência aqui, né? Deixa eu melhorar aqui só um pouquinho. Eu quero frisar o que mais é importante aqui, ó. São as externas. Aí temos as internas. Tem um tipo de interna que é especial, que são as internas concêntricas. Elas têm o mesmo raio, o mesmo centro, né? Não tem o mesmo raio, não, tem o mesmo centro. Temos as secantes, que compartilham dois pontinhos, elas têm dois pontos em comum. E as tangentes, só que tem dois tipos de tangente, externa e interna, tá? Então, o que eu grifei aqui de amarelo, tinha esquecido aqui do nome da tangente externa e interna, é o que tem de mais importante para você saber, tá? E tem alguns exercícios no livro que vão te pedir aí essas questões aqui, ó, que eu vou destacar aqui, ó. Isso aqui, né, são coisas que você percebe no próprio enunciado, não precisa você decorar isso aqui, tá? Cada enunciado vai te dar uma possibilidade para você calcular. Mas por enquanto, essa tela aqui é a tela mais importante da aula. Faça os exercícios lá do livro, utilizando esses conceitos, e as dúvidas a gente tira na sala de aula virtual e no fórum também, tá bom? Tchau, até o próximo.